Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Deli e estou aqui para mais uma aula junto com vocês de língua portuguesa. E o tema da nossa aula é charge, um gênero textual que requer imagem, desenho. Não é um texto só, coisas escritas, não. Quando a gente fala de gênero textual, às vezes a gente imagina só aquele texto com palavras escritas, algumas imagens, né? Mas o charge, ele é mais a imagem. Tem algumas informações escritas também, mas é mais o desenho que a gente considera para analisar e observar, tá bom? E poder entender a mensagem que ele quer transmitir. Então, na nossa aula hoje vamos relembrar, a charge é um desenho, requer imagem, como eu falei, pouca informação escrita, trabalha com temas da atualidade, pode trabalhar com humor, alguma coisa engraçada, mas também ela pode criticar algum tipo de atitude, alguma ação. Tá? Então, a gente vai começar analisando uma charge e depois a gente vai compreender como produzir uma, para você fazer a sua em casa. Quem sabe você se torna um chargista, um profissional que produz charge. Lembrando que isso é baseado talvez em notícias. Você leu a notícia, pode produzir uma charge. Então, você lê uma notícia e faz uma aí na sua casa, tá bom? Então, vamos começar analisando essa charge comigo, tá bom? Vamos lá. Essa aqui, ó. Olha o que diz, ó. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Olha a cara dele, ó. Lembrando que esse é um balão de pensamento, ó. Ele está pensando e olhando para o carrinho. Então, analisando a imagem, olha a expressão facial, olha o olhar dele. Será que ele gostou desse carrinho? E ele fala que não é exatamente o que ele queria ganhar. Que será que tipo de carrinho ele gostaria de ter ganhado aí? Tá? Se a gente for analisar a imagem, ó, vamos ver as perguntas e depois a gente volta para a imagem, tá? Vamos lá para a primeira questão. A gente depois voltar para a charge e entender um pouco mais sobre ela, ó. Questão 1. Vamos lá? O texto acima, ele trata de, ó, letra A, trabalho infantil, B, brincadeiras de criança, C, um aniversário ou D, um presente legal. Então, o texto acima, ele trata de trabalho infantil, brincadeiras de criança, é um aniversário ou é um presente legal? Se eu voltar aqui para a charge, eu vou observar. Ó. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Geralmente, no aniversário, a gente quer ganhar presente, né? Por isso que talvez tenha a palavra aniversário aqui para nos confundir. Por isso que é importante a gente voltar sempre para o texto. Ele pergunta qual o texto acima trata de trabalho infantil. E se eu voltar para a charge, eu vou compreender isso. Ó. A gente vê que é o menino, ele só está de uma bermuda, ele está descalço. Se você observar bem a imagem, ó, você vê casas lá no fundo da imagem. Ó. Ao fundo da imagem a gente vê algumas casas e ele aqui com um carrinho de mão. Ele deve ter pedido algum carrinho e alguém entregou um carrinho de mão a ele. E a gente sabe que esses tipos de carrinho de mão a gente usa para transportar ou areia ou, sei lá, tijolo, algumas coisas. Né? Geralmente usado por pedreiros. Então, ele faz essa associação com o trabalho infantil. E ele gostaria... Qual será que tipo de carrinho que ele queria ganhar? Que ele disse que não era exatamente o que ele queria ganhar. Vamos para a próxima questão, para a gente entender um pouco mais? Vamos lá, segunda questão. Ó. A palavra que está no diminutivo é letra A, ganhar, B, exatamente, C, tipo ou D, carrinho. Qual é a palavra que está no diminutivo? Isso de acordo com a charge. Ó. Qual é? Carrinho. Ela está no diminutivo. O certo seria carro, né? Que é o diminutivo de carro. Fazer essa associação, tá? Carro. Aí esse é o diminutivo da palavra que está sendo usada na charge. Vamos para a terceira questão logo, ó. Vamos lá. A palavra carrinho, que é o que a gente falou agora, ó. Carrinho, ela é o quê? Um pronome. B, um verbo. C, um substantivo ou um numeral. Vamos só relembrar aqui, ó. Pronome, só para relembrar. Eu, tu, ele, nós, vós, ele, o senhor, senhora ou vossa excelência. Isso são pronomes. Carrinho não tem nada a ver com pronome, tá? Então, não é pronome. Vou descartar já a letra A. Letra B é verbo. Verbo são palavras que expressam uma ação,
ou um fenômeno da natureza, ou um estado. Eu, carrinho, tu, carrinho, não existe, ó. Carrinho não é uma ação, tá? Ok? Então, eu já descarto o verbo aqui. Depois eu vou... Substantivo, ó. Substantivo. Substantivo é uma palavra que se refere a um ser, a um objeto. Ok? Então, carrinho é um objeto? Sim. Então, eu já posso classificar ele como substantivo. Porque se eu também vou para a próxima, ó, numeral, como o nome já fala, até lembra o nome, número, né? Que é o numeral em português que a gente fala. Se referindo primeiro, segundo, triplo. Essas são palavras que são numerais. É fácil de identificar o numeral em português, tá? Não sei se você tem essa dificuldade, mas considerando a pergunta, a palavra carrinho é um substantivo, porque aqui ele é um objeto, tá? No caso aqui se referindo a um brinquedo, ele gostaria de ter ganhado o brinquedo e ele não ganhou, ele ganhou um carrinho para ele trabalhar. Ó. Aí seria substantivo. Então, analisando a charge aqui, só para a gente entender, ó. Não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar. Se a gente observar, ó, esse este que está em destaque aqui, não sei se dá para você observar, ó, este, ele é um pronome. Mostra este, é um pronome de demonstrativo, tá? Ele é um pronome demonstrativo, mas no caso ele estava se referindo a carrinho naquela hora. Mas a gente vê vários aqui, ó. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Então, a gente vê a associação ao trabalho infantil, que é um menino que está praticamente só de bermuda, sem sandália, sem calçado, né? E com carrinho de mão, que é usado geralmente para trabalhos pesados, tá? Então, essa é a nossa charge que a gente analisou agora. O que a gente vai fazer agora? Vamos produzir uma charge. Vou fazer uma com você para você entender como fazer em casa, tá? E depois você vai produzir a sua aí. O que a gente faz com charge? Só para lembrar. Deixa eu voltar aqui. Eu vou até usar aqui mesmo. Temas da atualidade. Primeiro vamos ver temas atuais que a gente pode usar agora. Pode ser a pandemia. Posso falar da pandemia, a questão do a gente ficar em casa esse ano de 2020, né? A gente ter ficado em casa para a gente se isolar por causa do coronavírus, a infecção ela ser perigosa. Usar máscara, álcool em gel ou lavar sempre as mãos. Essas são algumas instruções nos dados pelos especialistas. Esse é um dos temas da atualidade. Mas também eu posso falar do auxílio emergencial, que também é algo emergencial, que é um tema da atualidade também. Várias pessoas tiveram acesso a esse auxílio, né, devido elas precisarem parar de repente o trabalho e ter uma forma de ser auxiliadas financeiramente, né, pelo governo, auxílio emergencial por um período, considerando a pandemia que nós passamos em 2020. Então, esse é um dos temas também. Mas também, ó, posso pegar o trabalho infantil. Você pode fazer baseado na charge que a gente acabou de ver. Não é tão atual, assim, considerando 2020, mas ultimamente eu tenho visto muitas pessoas, vamos supor, se virando, né? Procurando vender alguns objetos, também por causa da situação econômica que a gente se encontra atualmente. E eu vejo algumas crianças vendendo algumas coisas, oferecendo, às vezes, quando a gente para o carro. Então, a gente tem que ter cuidado, porque também pode ser, sim, claro, um tema atual, dependendo da forma que a gente analisar as situações que a gente passa no decorrer do nosso dia a dia, né? Eu, pelo menos, quando me movimento no carro, ao vir para o trabalho, fazer certas atividades, eu vejo muitas crianças ainda na rua fazendo algumas atividades que não deveriam, né? A gente tem que ter esse cuidado. Mas também eu posso trabalhar, ó, e eu vou usar esse como exemplo aqui, ó. Direitos da criança, para a gente lembrar isso, já que muitas vezes a gente as crianças fazem pequenas coisas porque elas precisam de algum dinheirinho, né? Aí o trabalho infantil, às vezes, lembra isso. Vou trabalhar com vocês agora os direitos da criança. Vou explorar esse tema com vocês agora, porque outro dia eu estava explicando sobre direitos da criança a um aluno meu, e ao pedir para ele reproduzir um desenho que trabalhasse esse tema, eu vou fazer esse desenho com vocês agora para você entender como é que ele imaginou, explorando um dos direitos da criança.
Nós falamos sobre o direito de toda criança ter uma família. E aí eu pedi para ele produzir um desenho para retratar esse direito. E ele produziu uma charge, mesmo sem ele saber. Eu tenho certeza que você já deve ter produzido alguma e nem percebeu que você produziu uma charge aí, tá? Então não é uma coisa tão difícil não, é bem facinho. Eu falei sobre o direito de ter uma família. Então o direito, o tema que eu pedi para ele fazer o desenho foi esse, ó. Direito de ter uma família. Esse foi o direito que ele retratou, que eu pedi para ele reproduzir, tá? Olha o que ele desenhou, eu vou tentar reproduzir aqui. Ele fez aqui um orfanato, tá? Aí ele, no caso aqui, colocou uma plaquinha, colocou a porta. Achei bem interessante. E eu pensei que ele ia desenhar lá a família dele, vários outros familiares, como outras crianças fizeram no dia que eu pedi para eles fazerem isso. Ele simplesmente fez uma casinha e disse, será que ele vai fazer? Acho que a família dele se divertindo, né? E ele colocou uma pessoa aqui. Eu não sei se eu vou conseguir produzir aqui uma pessoa. Cada um tem suas habilidades, né? Tenho certeza que vocês vão desenhar bem melhor que eu, mas é uma pessoa, tá, gente? E aí ele colocou uma criança ao lado desse adulto. Ele pegando na mão dele e saindo daqui, ó. Aí ele colocou ele saindo daqui. E foi interessante, à medida que ele foi fazer o desenho, eu não fui entendendo que eu imaginei que era a casa e algum familiar com ele. E eu achei interessante, foi quando eu entendi o desenho dele. Ele colocou aqui, ó, desse jeito, ó. Da maneira dele. Adotar criança. Ele colocou desse jeito aqui. Eu vou colocar assim a placa aí do lugar que ele produziu, que eu pensei que era a casa dele. Eu achei interessante porque ele reproduziu exatamente o que eu pedi, direito de ter uma família. Então ele colocou um adulto indo lá onde adota a criança, que ele colocou adotar a criança, e ele adotou uma, tá? É claro que não se chama adotar a criança, se chama orfanato, né? Um lugar onde tem criança, onde as pessoas podem encontrar um e adotar, lá da sua escolha. E eu achei interessante a maneira como ele produziu. Então, se isso aqui eu poderia considerar uma charge? Sim, eu poderia. E lembrando, não tem nenhuma informação, a não ser essa placa que me ajuda a entender isso. E talvez usando algumas expressões aqui, é claro que eu não coloquei no meu desenho, né? Isso é que é um pouco mais de técnica de desenho. E eu tenho certeza que você é bem criativo em seus desenhos aí. Você também pode produzir um. Então, escolha um tema da atualidade, pode ser um desses que eu coloquei, ou da sua preferência aí. E você produzir um desenho. Se você quiser escrever sobre isolamento social, você pode colocar algumas charges sobre isso e reproduzir sua charge aí. Faça e mostre para os outros. Talvez você se torne um grande profissional nessa área, quem sabe, né? Eu aguardo vocês na próxima aula, eu fico por aqui. Eu espero que você possa produzir sua charge aí com capricho, tá? E te aguardo na próxima aula. Acesse lá a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras, tá bom? Tchau, tchau.